No verão de 1974, na Alemanha Ocidental, a seleção holandesa, também conhecida como a Tempestade Laranja, encantou torcedores do mundo todo, protagonizando uma jornada incrível na Copa do Mundo. Com uma geração de jogadores excepcionalmente talentosos e um estilo de futebol total, ataque impetuoso, defesa sólida e magistral, versatilidade tática. Eles não só alcançaram o sucesso em termos de estilo de jogo, como também se tornaram parte inesquecível da memória de toda uma geração de amantes do futebol. Apesar da derrota na fatídica final, foram consagrados como campeões no coração dos torcedores. Mas por trás daqueles momentos gloriosos em campo, existem jogadores com destinos muito diferentes. 50 anos se passaram, o tempo deixou marcas distintas em suas vidas. Alguns continuam a conquistar novos patamares. Outros optam por um caminho mais tranquilo após a aposentadoria. E há também aqueles que tiveram sua jornada interrompida por tragédias. Vamos relembrar os altos e baixos dos jogadores que formaram a alma da geração de ouro da Holanda naquele ano. Neeskens era o guerreiro que protegia o artista chamado Cruyff. Aos 22 anos, ele era a máquina de movimento perpétuo da Tempestade Laranja, destacando-se por seu espírito de luta ardente, sua capacidade de desarmar com agressividade, mas também com grande técnica. Seu pênalti inicial na final de 1974 foi a prova mais clara de seu caráter inabalável, forte, direto e destemido. A carreira de Neeskens esteve intimamente ligada à de seu pai, Cruyff, quando seguiu os passos de São Johan no Barcelona e, posteriormente, no New York Cosmos. Ele era carinhosamente chamado de Johan II, Johan, o segundo pelos torcedores catalães, não apenas por causa de seu nome, mas também por sua dedicação. Após se aposentar dos gramados, Neeskens optou pela carreira de treinador, viajando por lugares como Suíça, Austrália e África do Sul, espalhando seu amor pelo futebol e semeando sementes em terras distantes. Ele viveu uma vida sem o alarde das estrelas contemporâneas, mas contribuindo silenciosamente. Na vida real, Neeskens é o completo oposto da imagem de açougueiro que projetava em campo. Ele é gentil, tranquilo e afetuoso. Nos últimos anos de sua vida, integrou o programa World Coaches da KNVB, Federação Holandesa de Futebol, viajando pelo mundo para treinar treinadores em países em desenvolvimento. Ele encontra mais alegria em ajudar a comunidade do que na glória do passado. Em campo, ele era quem resolvia os problemas dos seus companheiros de equipe e fora de campo. Continuou sendo aquele que, silenciosamente, construía as bases para a próxima geração. Um sacrifício silencioso ao longo de toda a sua vida. Contudo, uma notícia ruim repentina chocou o mundo. Em 6 de outubro de 2024, enquanto participava de uma missão de treinamento na Argélia, Johan Neeskens faleceu repentinamente aos 73 anos. Sua morte, tão recente, foi um grande choque, lembrando-nos de que os heróis do passado estão gradualmente deixando este mundo. Ruud Krol era a personificação da elegância na defesa. Com seus longos cabelos românticos e postura tranquila, ele não só defendia, como também iniciava ataques com passes longos e precisos. Seu potente chute de longa distância contra a Argentina ou suas arrancadas pelas laterais foram lições clássicas para a posição de lateral moderno. Após a era de ouro do Ajax, Krol mudou-se para a Itália para jogar no Napoli e tornou-se um ídolo, algo raro para um jogador estrangeiro naquela época. Depois de se aposentar, tornou-se um verdadeiro missionário do futebol, treinando em todo o mundo, do Egito à Tunísia e à África do Sul, onde levou o Orlando Pirates a uma tríplice coroa histórica. Tornou-se um verdadeiro cidadão do mundo. Krol viveu a vida de um grande nômade, adaptando-se a todas as culturas. Ele escolheu não se estabelecer no conforto de sua Holanda natal, mas aventurar-se no continente africano ou mundo árabe. Era um homem em constante movimento. Sua versatilidade e adaptabilidade em campo, capaz de jogar em todas as posições da defesa e do meio-campo, se estenderam para sua vida, ajudando-o a ter sucesso em diferentes ambientes do futebol ao redor do mundo. Hoje, aos 75 anos, Ruud Krol ainda conserva a elegância de um cavalheiro. Embora não esteja liderando nenhuma equipe no momento, é frequentemente convidado como consultor e especialista, trazendo a experiência de uma vida nômade para transmitir à próxima geração. John Blood foi a escolha mais controversa, mas também a mais adequada, para o técnico Rinus Michels. Aos 33 anos, ele parecia mais um dono de mercearia do que um atleta, com o estranho número 8 nas costas.
Frequentemente saía da área, jogava como líbero-goleiro e, às vezes, pegava a bola com as mãos nuas. Ele era a personificação do radicalismo do futebol total. Ele continuou jogando até os 45 anos, um recorde incrível, mas sua vida foi marcada por um fim trágico. Seu filho, Eric Youngblood, também goleiro, morreu em campo após ser atingido por um raio em 1984. John teve que presenciar a cena horrível. Após a tragédia, ele viveu uma vida tranquila, encontrando alegria na pesca em vez do futebol. Youngblood era um homem simples, desinteressado em fama e fortuna. Cervez recusou-se a integrar o grande Ajax apenas para ter tempo para pescar. A dor da perda do filho o transformou para sempre, tornando-o um pai profundamente triste, mas que ainda assim tentava viver com coragem. Em campo, ele é um goleiro excêntrico, solitário no meio de um gol enorme. Na vida real, ele também precisa suportar sozinho a maior dor de sua vida. A imagem dele pegando a bola sem luvas é a maneira como ele encara a vida, nu e sem qualquer proteção. A jornada do lendário goleiro chegou ao fim, em 30 de agosto de 2023. John Youngblood faleceu aos 82 anos após uma longa doença. Ele deixou para trás a história de um homem comum que fez coisas extraordinárias. Rob Rensenbrink era um estranho nos elencos estrelados do Ajax e do Feyenoord da época, tendo jogado na Bélgica, apelidado de A Cobra. Rensenbrink possuía habilidades incríveis de drible e uma capacidade temível de marcar gols. Na Copa do Mundo de 1974, ele se encaixou perfeitamente na ponta esquerda, mas o destino parecia sempre lhe pregar peças, já que muitas vezes era ofuscado pela aura de Cruyff. Após 1974, Rensenbrink tornou-se a maior lenda da história do clube Anderlecht, Bélgica. O ápice de sua trágica carreira foi o chute que acertou a trave na final da Copa do Mundo de 1978. Um momento que, se tivesse entrado, o teria tornado o artilheiro da competição, e a Holanda teria sido campeã mundial. Ele se aposentou e se isolou, vivendo uma vida extremamente privada, longe da mídia, completamente alheio ao ruído do mundo do futebol moderno. Rensenbrink levava uma vida simples no campo de Ulsan. Gostava de pescar e cuidar do jardim e raramente concedia entrevistas. Carregou o medo de ser preso pelo resto da vida, mas o enfrentou em silêncio. Nos últimos anos, lutou contra a terrível doença atrofia muscular espinhal AMI, que gradualmente imobilizou o outrora flexível Homem-Cobra. Em campo, ele era um artista melancólico, e fora dele, um recluso. O silêncio de Rensenbrink foi uma nota triste na brilhante sinfonia do futebol holandês. A jornada do artista discreto chegou ao fim. Em 24 de janeiro de 2020, Rob Rensenbrink faleceu aos 72 anos devido a complicações da distrofia muscular. Ele partiu com o pesar de uma glória que esteve a um passo de distância. Arihan jogava como volante e mais tarde como líbero. Sua maior marca eram seus chutes potentes de longa distância que rasgavam o gol adversário, como o gol contra a Itália e a Alemanha Ocidental em 1978. Era ele quem criava a jogada quando o jogo coletivo não funcionava. Após deixar o Ajax, Haan teve uma carreira brilhante no Anderlecht. Como treinador, era um nômade como Krol, obtendo grande sucesso e popularidade na China e na Albânia. Possuía uma personalidade forte e, por vezes, um estilo de treinamento excêntrico. Seus ousados chutes de longa distância refletiam sua natureza aventureira, atrevendo-se a desafiar-se em novas terras, como o futebol chinês primitivo. Hoje, aos 76 anos, Arihan se aposentou após muitos anos viajando por diversos continentes. Ele leva uma vida reservada, mas ainda é lembrado como um dos chutadores mais poderosos da história do futebol americano. Wim Suurbier era o homem que dominava a ala direita. Ele foi o primeiro a introduzir a ultrapassagem moderna. Rápido, forte e incrivelmente ágil, Suurbier era uma peça fundamental da máquina do Ajax e da seleção holandesa. Sua carreira esteve ligada ao Ajax e, posteriormente, aos seus anos nos Estados Unidos com seus antigos companheiros de equipe. Ele era conhecido como o jogador mais engraçado do time, sempre provocando seus colegas para aliviar a tensão antes de grandes partidas. Ele e Cruyff eram amigos próximos, compartilhando tanto glórias quanto segredos.
A vida de Surbier após a aposentadoria não foi fácil, nem financeiramente nem em seu casamento, mas ele sempre manteve um sorriso otimista. Viveu de forma simples, às vezes na pobreza, mas nunca perdeu sua personalidade alegre e generosa. Em campo, ele corre sem parar para apoiar seus companheiros de equipe, e na vida real, é sempre ele quem traz risos e alegria aos outros, mesmo quando ele próprio enfrenta dificuldades. Mas então, aquele riso teve que parar. Em 12 de julho de 2020, Wim Surbier faleceu aos 75 anos após uma hemorragia cerebral. Ele partiu para encontrar seu grande amigo Cruyff, deixando para trás a tristeza daqueles que amavam seu sorriso. Van Hanegem era o complemento perfeito para Cruyff, lento, taciturno, mas com um passe em forma de banana que atravessava as defesas. Ele jogava com uma motivação especial. Uma vingança pessoal contra os alemães, decorrente de uma tragédia familiar durante a Segunda Guerra Mundial. Em campo, era uma rocha, mentalmente forte e astuto, mas também artístico. Após uma brilhante carreira como jogador no Feyenoord, tornou-se um treinador de sucesso e, mais tarde, um dos comentaristas/jornalistas mais incisivos da Holanda. Era conhecido por sua personalidade franca e rabugenta e não tinha medo de criticar ninguém, nem mesmo seus jogadores estrelas. A vida de Van Hanegem é uma história de superação de perdas. Seu pai e irmãos morreram na guerra. Ele venceu o câncer de próstata em 2018 com a mesma tenacidade com que encarava o futebol. É carinhosamente conhecido na Holanda como o velho bobo adorável, que sempre diz a verdade, mesmo quando dói. Sua postura curvada em campo parece ser o fardo do passado que carrega, mas também sua firmeza diante de todas as tempestades da vida. Ele é espinhoso e inacessível, mas por dentro reside um coração apaixonado por futebol. Hoje, aos 80 anos, Willem van Hanegem continua sendo uma voz influente na imprensa holandesa. Ele permanece lúcido, perspicaz e um símbolo eterno do Feyenoord, lembrando à geração mais jovem o valor da resiliência. Johan Cruyff não era apenas o capitão, ele era São Johan, a alma do meio-campo e também a ponta de lança mais afiada da seleção holandesa de 1974. Com seus dribles graciosos, o famoso giro de Cruyff, e um pensamento tático à frente de seu tempo, ele transformou o futebol em uma arte performática. A atuação de Cruyff aos 27 anos demonstrou excelência absoluta, fazendo com que o mundo inteiro se curvasse em admiração ao conceito de jogador completo. Após a amarga, porém memorável derrota em Munique, Cruyff continuou jogando em alto nível pelo Barcelona e, posteriormente, pelo Ajax e Feyenoord. Mas seu maior legado reside não apenas em seus gols, mas na revolução que provocou como treinador. Ele criou o Dream Team no Barcelona, lançou as bases para a academia de treinamento La Masia e remodelou a mentalidade do futebol moderno, que mais tarde seria herdada por Pep Guardiola e Xavi. Sua vida foi uma série de conquistas, desde a recusa em usar a camisa de 3 listras da Adidas devido ao seu contrato com a Puma, até o ato de dar o nome de Jordi ao seu filho no coração da Catalunha durante a ditadura de Franco. Fora de campo, Cruyff era um homem de família, mas também cheio de personalidade e teimosia. Era famoso por seu hábito de fumar, que se tornou uma imagem icônica, mas também a semente do desastre para sua saúde mais tarde. Após se submeter a uma cirurgia cardíaca em 1991, ele substituiu os cigarros por pirulitos. Chupa-chups, uma imagem adorável, mas também perturbadora, da fragilidade da vida. Dedicou seus últimos anos à Fundação Johan Cruyff, levando o esporte a crianças com deficiência, vivendo fiel à filosofia humanitária que perseguia. Havia uma semelhança impressionante entre Cruyff em campo e Cruyff fora dele. Sempre no comando, sempre no controle, jamais aceitando a mediocridade. Ele vivia da mesma forma que jogava, inteligente, obstinado e artístico. No entanto, essa jornada gloriosa teve que ser interrompida. Em 24 de março de 2016, Johan Cruyff faleceu aos 68 anos após uma batalha contra o câncer de pulmão. Sua partida deixou um vazio insubstituível no mundo do futebol, mas sua filosofia tornou-se imortal. Johnny Rep era o rapaz sensação da equipe naquele ano. Aos 22 anos, ele trazia juventude, velocidade e a capacidade de penetrar na área com sensibilidade. Com 4 gols no torneio, Rep era um atacante perigoso, sempre sabendo brilhar no momento certo.
Ele era a personificação da galhardia e do romantismo no estilo de jogo ofensivo da Holanda. Após a Copa do Mundo, Rep jogou na Espanha, Valência, e na França, Bastia, Saint-Étienne, tornando-se o jogador holandês com mais gols em Copas do Mundo, recorde que permanece até hoje, com 7 gols. Sua vida foi uma sucessão de dias de glória, romances e também tropeços após a aposentadoria. Ele chegou a admitir ter passado por dificuldades financeiras e solidão depois de deixar os gramados. Johnny Rep é um senhor jovial, ainda tão charmoso como sempre. Ele morou em uma van adaptada para camping por um tempo, em busca de liberdade, antes de se estabelecer. Ele aparece frequentemente em programas de reminiscências, relembrando antigas piadas de camarim com um sorriso nostálgico. Ultimamente, sua saúde tem se deteriorado um pouco devido a problemas cardíacos. Atacante que sempre aproveita as oportunidades em campo, Rep também vive uma vida espontânea na vida real. Tudo ou nada. Essa generosidade é tanto uma dádiva quanto um desafio para a sua velhice. Hoje, aos 73 anos, Johnny Rep ainda vive seus últimos anos em sua cidade natal. Apesar de sua saúde estar bastante debilitada após a implantação de um marca-passo no final de 2024, ele é uma testemunha viva, um recordista e o contador de histórias mais espirituoso de uma era de ouro que já passou. Wim Jansen não era extravagante, mas sem ele a máquina da força total entraria em colapso. Ele era o homem que conectava as linhas, preenchia as lacunas e mantinha o ritmo. O próprio Cruyff disse certa vez que Jansen era uma das poucas pessoas que realmente entendiam de futebol. Foi ele quem sofreu a falta que resultou no pênalti no primeiro minuto da final de 1974. Uma lenda do Feyenoord, ele chocou a todos ao se transferir para o rival Ajax a convite de Cruyff, e foi atingido no olho por uma bola de neve em sua estreia. Mais tarde, tornou-se treinador do Celtic e foi quem descobriu Henrik Larsson. Nos últimos anos de vida, sofreu de demência, um fim trágico para um gênio do futebol. Em 25 de janeiro de 2022, Wim Jansen faleceu aos 75 anos. Embora sua memória possa ter falhado nos últimos anos, sua lembrança jamais se apagará nos corações de seus fãs. Wim Rijsbergen era o homem que ficava para trás para trancar a porta e preencher o vazio deixado pelo veloz atacante Ruud Krol. Aos 22 anos, jogou todas as 7 partidas no papel de um zagueiro clássico. Feroz, intransigente e extremamente disciplinado. Rijsbergen era a base sólida, aquele que fazia o trabalho mais árduo para que os artistas acima pudessem se sentir seguros bordando e tecendo brocados. Após seu triunfo com o Feyenoord e 2 brilhantes Copas do Mundo, Rijsbergen tomou uma decisão ousada. Cruzou o oceano rumo aos Estados Unidos para jogar pelo New York Cosmos. Lá, tornou-se companheiro de deuses como Pelé e Franz Beckenbauer, desfrutando do extravagante espetáculo do futebol americano. Depois de pendurar as chuteiras, tornou-se um verdadeiro missionário do futebol, liderando equipes em regiões remotas como Trinidad e Tobago, Indonésia e Ilhas Salomão. Rijsbergen era um homem de negócios, sério e despretensioso. Sua vida era uma constante viagem entre continentes. Ele dedicou grande parte de sua vida pós-jogador ao desenvolvimento do futebol em áreas carentes, demonstrando uma mente aberta e uma dedicação incansável. Em campo, ele é aquele que silenciosamente protege seus companheiros de equipe para que brilhem. Na vida real, como treinador, ele continua nos bastidores apoiando pequenos times de futebol a crescerem. Uma notável consistência na personalidade deste homem. Hoje, aos 73 anos, Wim Rijsbergen se aposentou na Holanda após sofrer um leve ataque cardíaco há alguns anos. Ele ainda é lembrado como um dos melhores zagueiros de sua geração, tendo jogado ao lado de São João e do rei do futebol, Pelé. Piet Keizer chegou à Copa do Mundo de 1974 como uma lenda viva do Ajax, rival de Cruyff e seu parceiro mais consistente. No entanto, o torneio representou um ponto baixo em sua carreira, já que o técnico Rinus Michels preferiu Rob Rensenbrink. Keizer jogou apenas uma partida, contra a Suécia. Mesmo assim, sua presença no banco de reservas simbolizava a enorme qualidade do elenco que a Holanda possuía naquela época. Piet Keizer era um símbolo de lealdade absoluta. Um homem de um só clube, que jogou apenas pelo Ajax durante toda a sua carreira. No entanto, logo após a Copa do Mundo de 1974, um conflito com o técnico Hans Kraaij sobre táticas o levou a tomar uma decisão chocante:
aposentar-se imediatamente aos 31 anos. Ele rompeu completamente com o futebol profissional, recusando todas as ofertas para se tornar treinador ou comentarista, optando por desaparecer dos holofotes. Kaiser levava uma vida extremamente reservada, até mesmo misteriosa. Tornou-se agente de jogadores, mas atuava de forma muito discreta. Era descrito como inteligente, perspicaz, mas um tanto amargurado com o mundo do futebol, que havia mudado demais desde sua época. Valorizava a privacidade ao extremo, raramente aparecendo em público. Em campo, Kaiser era um artista orgulhoso, com dribles mágicos. Fora de campo, esse orgulho o levou a abandonar o futebol quando perdeu o respeito que lhe era devido, em vez de ceder. Era um gênio solitário. No entanto, a jornada desse gênio terminou em infinita tristeza. Em 10 de fevereiro de 2017, Piet Kaiser faleceu aos 73 anos após uma breve batalha contra o câncer de pulmão. Sua partida fez com que as pessoas percebessem repentinamente: o futebol holandês lhe devia uma homenagem mais digna enquanto ele estava vivo. René van de Kerkhoff, juntamente com seu irmão gêmeo Willy, desempenhou principalmente um papel estratégico de reserva na seleção holandesa, os Furacões Laranja, na Copa do Mundo de 1974. No entanto, ele entrou em campo no segundo tempo da fatídica final contra a Alemanha Ocidental, na esperança de reverter o resultado. Embora tenha jogado apenas 45 minutos no torneio, a velocidade e a energia de René sinalizaram o surgimento de uma grande estrela em um futuro próximo. Após 1974, René se tornou uma grande lenda do PSV Eindhoven. Ele e seu irmão Willy continuaram a brilhar na Copa do Mundo de 1978, onde chegaram à final mais uma vez. Pelé chegou a eleger René como um dos 125 maiores jogadores vivos. Uma grande honra que comprovou que seu talento não se limitava às fronteiras da Holanda. René e Willy são inseparáveis. São os gêmeos jogadores de futebol mais famosos do mundo, fazendo tudo juntos, desde negócios a eventos sociais. René é um empresário alegre, sociável e bem-sucedido. Ele sempre mantém um sorriso otimista, mesmo depois de seu time ter caído 2 vezes no gol. Em campo, René sempre avançava em velocidade vertiginosa. Fora de campo, levava uma vida igualmente dinâmica, em constante movimento e evolução. Seu forte laço com o irmão gêmeo também refletia o grande espírito de equipe que sempre demonstrava. Hoje, aos 73 anos, René van de Kerkhoff ainda goza de boa saúde e comparece regularmente às arquibancadas do estádio Philips para torcer pelo PSV. Ele é um tesouro vivo do futebol holandês. Uma prova de que o fracasso às vezes é apenas um degrau para a criação de uma lenda duradoura. Rinus Israel chegou à Copa do Mundo de 1974 como um veterano experiente, o capitão que havia erguido a taça dos campeões europeus com o Feyenoord em 1970. Embora tivesse que ficar no banco de reservas contra a dupla Krol-Riesbergen, devido à filosofia de Michels de priorizar o Ajax, sempre que entrava em campo, 3 partidas, Rinus de Aço demonstrava sua autoridade e habilidade inigualável no jogo aéreo. Ele era o plano B perfeito quando a equipe precisava de tenacidade e força física. Após se aposentar, Rinus iniciou sua carreira como treinador e obteve grande sucesso no Feyenoord, Dinamo Bucareste e também nos Emirados Árabes Unidos. Ele é conhecido por seu estilo de treinamento extremamente disciplinado, fiel ao seu apelido de jogador. Além disso, é um comentarista de televisão incisivo, frequentemente proferindo comentários francos e controversos, sem qualquer respeito por ninguém. Rinus Israel personifica a velha guarda holandesa. Trabalhador, direto e sem pretensões. Ele tem uma vida familiar confortável, mas mantém certa distância da mídia sensacionalista. Valoriza os valores tradicionais e constantemente lembra a geração mais jovem da importância do profissionalismo. O apelido Rinus de Aço lhe caía como uma luva. Duro em campo, intransigente como treinador e direto na fala. Era um homem que jamais se curvava à pressão. Agora, aos 83 anos, Rinus Israel desfruta de uma velhice tranquila. Embora sua saúde não lhe permita aparecer na televisão com a mesma frequência de antes, o nome Ixeren Rinus ainda é um monumento imponente em Roterdã, simbolizando o espírito de luta indomável do Feyenoord.
Theo de Jong não é o primeiro nome mencionado na escalação inicial, mas é o trunfo na manga de Rinus Michels. Na fase de grupos, ele marcou o gol da vitória por 4-1 sobre a Bulgária. Notavelmente, na final, quando a Holanda estava perdendo, ele entrou no lugar de Wim Heisbergen para aumentar o poder de fogo do ataque. A agressividade e a capacidade de chute de longa distância de de Jong são as armas secretas da tempestade laranja. Após deixar o Feyenoord, de Jong teve uma carreira nômade interessante, jogando em Hong Kong, Seiko, um destino incomum na época. Sua carreira como treinador foi ainda mais rica, comandando clubes e equipes em todo o mundo, de Camarões, Irã e Mongólia à Nigéria. Foi ele quem levou a filosofia do futebol holandês aos lugares mais remotos. Theo de Jong era um homem de mente aberta e aventureiro. Sua aceitação em jogar na Ásia na década de 1980 mostrou que ele não tinha medo de desafios e de explorar novas culturas. Ele tem um filho, Dave de Jong, que também se tornou jogador de futebol, seguindo os passos do pai. Seu papel como dublê em campo parece tê-lo treinado para ter uma grande capacidade de adaptação. Ele não precisa ser a estrela mais brilhante, mas está disposto a ir a qualquer lugar, a fazer qualquer coisa para contribuir com o futebol. Hoje, aos 77 anos, Theo de Jong mantém sua lucidez e amor pelo futebol. Ele ainda atua como consultor e se reúne regularmente com seus ex-companheiros de equipe de 1974, relembrando a história de seu gol icônico e aqueles breves, porém gloriosos, momentos na final da Copa do Mundo.